depois de Cristo. O tempo foi totalmente diferente. Não é verdade? Então nós percebemos que tudo que está na Bíblia acontece ou vai acontecer. Não é verdade? Pausa. Qual era a importância do templo para o povo de Jerusalém naquele tempo? O aspecto político, econômico e religioso do povo daquele tempo, da Judéia, né? Você pode me responder agora? O tempo de Jerusalém, elegido ao rei de Israel, nas primeiras décadas do século I, era o centro do mundo judaico, do ponto de vista religioso, social e econômico. O templo de Jerusalém era um lugar de grande importância para o povo naquele tempo. Não apenas era um centro de adoração e reverência a Deus, mas também desempenhavam papéis políticos, econômicos e espirituais na comunidade. Politicamente, o templo era visto como um símbolo de poder e soberania religiosa. Ele representava a ligação entre Deus e o povo escolhido, e muitas vezes os líderes políticos buscavam legitimidade ao serem associados ao templo e à sociedade. Você, Miriam mesmo? Miriam. Olha aí, a Luciana tinha mais coisa aqui, ó. O que vocês estão vendo aqui? Mas tema, qual foi a sua pergunta? Mas assim, eu acho que esse tempo ainda tinha... O templo foi totalmente destruído ou sobrou alguma parte visível no dia de hoje? Pelo que eu pesquisei, estava mostrando assim, ó, os muros das Lamentações, como era conhecido. Este templo era um local sagrado para o judaísmo e seus vestígios continuam tendo o mesmo significado hoje em dia. E pelo que eu vi, parecia que foi destruído mais várias vezes, não foi? Eu tinha pesquisado, informação. E foi reconstruído de novo. Após a destruição do templo de Jerusalém pelos romanos no ano 70 depois de Cristo, grande parte dessa destruição foi arrasada e não sobrou nenhuma parte visível do templo original. Existe alguma coisa no lugar do templo judaico? No local do templo de Jerusalém, está encontrar o Monte do Templo, também conhecido como Monte Moriá, no local além da cúpula da cultura islâmica construída no século, sei lá, pode falar para eu? No local do templo de Jerusalém costumava encontra-se o Monte do Templo, também conhecido como Monte Moriá, no local além da cúpula da rocha, uma estrutura islâmica constituída no século XVII. Também está presente a mesquita de Asca, a área e um local sagrado para as três principais religiões abrâmicas e judaísmo, cristianismo, islâmico, e é um ponto de grande significado histórico e espiritual. O Muro das Lamentações, parte remanescente do antigo templo, está localizada ao redor do Monte do Templo e é um dos locais mais sagrados para o povo judaico, para o judaísmo. Pode-se perceber alguma disputa por aquele território na atualidade? Eu vou falar aqui sobre o que eu pesquisei. Diante desse acontecimento, cabe a reflexão. Como podemos nos manter fiéis a Deus
em tempos de adversidade? Para isso tem uma resposta. Tenha uma vida de oração. Se até os discípulos de Jesus pediram para que ele aumentasse a fé deles. Isso está lá em Lucas 17:5. E depois vem a pergunta aqui. Como podemos aprender com os erros do passado para construir um futuro de paz e retidão? Formas de aprender com os erros do passado. Pausa aí. Sim, o território onde o antigo templo de Jerusalém se localizava é uma região de grande importância. A atualidade, o local controlado pelos governos de Israel, mas também a